Gênesis, capítulo 32, verso 3 ao 12, a palavra do Senhor assim nos diz: E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: Assim direis ao meu senhor Esaú: Assim diz Jacó, teu servo: Como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas, e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito, e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos, porque dizia: Se Esaú vier a um dos bandos e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: Torna-te a tua terra, a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira, e a mãe com os seus filhos? E tu disseste: Certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Nesta noite eu quero pregar alguns minutos sobre uma grande lição sobre obedecer. Vamos orar. Pai bendito, Pai amado, Pai santo, eu chego na tua presença, Senhor, suplicando ao Senhor a tua graça e o teu poder, Pai, que nesta noite possa me revestir, para que eu tenha, Senhor, autoridade para pregar a sua palavra no poder do Senhor. Purifica o meu coração, purifica a minha vida, para que nesta noite eu possa ser um canal aonde, Pai, o poder do Senhor possa passar por mim para abençoar o seu povo. Pai, que a sua palavra venha impactar os corações. Venha, Senhor, nos alimentar, para que possamos sair daqui, Senhor, com os nossos corações abundantes na palavra do Senhor. Que possamos sair daqui, Pai, desejosos de obedecer a sua palavra. Me usa nesta noite. Abra o coração do teu povo, que seu Santo Espírito tenha liberdade no meio de nós. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém e amém. Podem se assentar. Nesse texto que nós acabamos de ler, meus amados e muito queridos irmãos, Jacó ele está voltando da Mesopotâmia. Se nós voltarmos alguns capítulos atrás, algumas páginas anteriores, nós veremos que Jacó, fugindo da ira do seu irmão, porque seu irmão queria vingança por Jacó ter enganado Isaque, seu pai, e ter roubado a bênção que seria de Esaú, ou que pelo menos Isaque queria e estava decidido em abençoar Esaú. Jacó ele vai para a Mesopotâmia, para a casa, para os parentes da sua mãe, para ali poder encontrar um lugar, poder encontrar uma esposa, se casar, formar uma família, para que um dia eles pudessem voltar para a terra que Deus havia prometido para os seus descendentes. Nós vemos aqui nesse texto que Jacó já havia formado sua família,
já tinha sido próspero, Deus já tinha abençoado ele até mesmo financeiramente. Ele atravessou, de acordo com a oração que ele fez, ele havia atravessado o Jordão para a Mesopotâmia somente com o seu cajado. Mas agora estava voltando com uma grande multidão de pessoas, uma grande multidão de rebanhos. E ele estava a caminho de Canaã. Irmãos, Jacó, quando ele saiu da Mesopotâmia, Jacó poderia ter ido para tantos lugares, mas Deus havia aparecido para ele lá na casa dele, lá na Mesopotâmia, e falado para eles: olha, realmente, obrigado, filho, realmente está na hora de você ir embora, de você sair daqui, mas é para você voltar para Canaã. É para você ir para seus parentes, para a sua família, para a terra que eu prometi, para o seu avô Abraão, para o seu pai Isaque, e que certamente será sua também e de sua descendência. Irmãos, Jacó, ele deu ouvidos à ordem de Deus e decidiu voltar, mesmo sabendo que seu irmão poderia tentar algo contra a sua vida. Ele decidiu obedecer, mesmo contra todas as coisas que poderiam sobrevir sobre sua vida. Neste texto, nós encontramos uma grande lição sobre o obedecer a Deus, mesmo diante de obstáculos que podem surgir para nos impedir. E para isso, nesta noite, eu gostaria de destacar três fatos importantes nesse texto. Quais são esses fatos? Em primeiro lugar, o primeiro fato que eu quero destacar nesse texto é que Jacó decidiu obedecer. Veja comigo o versículo 9 do nosso texto. Disse mais Jacó, em uma versão que eu tenho ali, diz assim: e orou Jacó ao Senhor. Porque, de fato, ele vai orar aqui. Ele está conversando com o Senhor. E ele diz o seguinte: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Irmão, Jacó estava na Mesopotâmia, como eu disse, estava vivendo com Labão, seu tio, irmão de Rebeca. Mas Labão, ele estava amargurado com Jacó, porque ele estava vendo diante dos seus olhos toda a sua riqueza minguando, enquanto ele via o seu genro prosperando, enriquecendo a partir das ovelhas dele. E já ficou aquele clima terrível. Então Deus falou para Jacó: olha, volta para sua terra, volta para a casa do seu pai. Isso nós podemos ver no versículo 3 do nosso texto. Do versículo 31, aliás. Gênesis 31, 3, a Bíblia diz assim: e disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra de teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Irmão, Jacó poderia ter ido para qualquer lugar. Ele estava ali na Mesopotâmia, ele poderia ter subido para o norte, ele poderia ter ido para o sul, ele poderia ter ido mais para o oriente. Mas, amados irmãos, Jacó decidiu obedecer ao Senhor. Ele decidiu dar ouvidos à palavra de Deus e obedecer à vontade do Senhor. Meus amados e muito queridos irmãos, todos nós sabemos da importância que nós temos de agradar a Deus, de obedecer à palavra de Deus. E não somente sabemos, como procuramos obedecer ao Senhor. Amém ou não, irmãos? Procuramos obedecer. Irmãos, Deus, ele se alegra grandemente quando nós obedecemos a Ele. No Salmo de 147, verso 11, a Bíblia diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Em 1 Samuel 15, 22, quando
Samuel, após desobedecer uma ordem direta de Deus, eu disse Samuel, né? Após Saul desobedecer, né? Saul desobedecer uma ordem direta de Deus, Samuel vira para ele e diz o seguinte, lá no versículo 22, eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Irmãos, o Senhor Deus, Ele espera de todos nós que o tememos, que o amamos. Ele espera de nós que nós sejamos obedientes à palavra dEle. Ele quer que nós examinemos a sua palavra, que nós cresçamos no conhecimento das Sagradas Escrituras, para que nós possamos estar aplicando este conhecimento nas nossas vidas, para que nós vivamos uma transformação real nas nossas vidas. Uma transformação que, como nós dissemos na última mensagem, é uma transformação que começa aqui dentro. E que ela vai para fora e ela inunda toda a nossa vida, todo o nosso ser. Muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de agir, muda toda a nossa vida. Toda a nossa vida. O Senhor quer que todos nós obedeçamos a Ele. Deus se alegra da obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor, irmãos, o que acontece é que vem uma alegria no nosso coração, uma paz tão grande no nosso ser, que nós nem conseguimos explicar de tão grande paz vem nos nossos corações. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Sabe quando você vai e você está ali perto de uma pessoa e vocês começam a conversar, e de repente vem ali no seu coração, fala de Jesus. Aí você já começa a tremer um pouquinho. Mas aí você começa, né, a falar, olha, Jesus me transformou, olha, eu entreguei minha vida a Cristo, eu encontrei uma paz verdadeira, uma paz genuína. Olha, e você também precisa conhecer Jesus da forma que eu conheci. Olha, você precisa receber Jesus como seu Salvador. E ali você começa a evangelizar aquela pessoa. E mesmo que ela venha rejeitar, mesmo que ela venha desdenhar, irmãos, quando você sai daquele momento que você se encontra sozinho, e você vai refletir, o que vem no coração é o quê? Uma paz. Uma alegria no nosso coração, porque você fez o que deveria ter feito. Porque você falou de Jesus, porque você anunciou, você cumpriu a ordem do Mestre. Irmãos, o que vem no coração é uma paz que excede todo o entendimento. O que vem no coração é uma alegria inexplicável. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o salvo em Cristo Jesus tem o Espírito Santo habitando dentro de si. E quando você obedece à palavra de Deus, o Espírito Santo se alegra no seu interior. E ele se alegrando de você, o seu coração vai gozar de uma paz e de uma alegria inexplicável. Porque Deus está alegre com você, com suas atitudes, com sua obediência, com seu ato de obedecer. Irmãos, as pessoas estão buscando paz, estão buscando felicidade, mas nós vemos que as pessoas sem Cristo estão buscando essa paz e essa alegria nos lugares errados. Estão buscando paz e alegria nos prazeres deste mundo, nas seduções, no engano que esse mundo tem a oferecer. Eles vão lá, querendo paz e alegria, vão lá, compram caixas e caixas de bebidas alcoólicas, compram aquele monte de alimento caríssimo, vai lá, faz aquela festa toda, enche a cara, se embriagam. Esse final de ano mesmo, por causa do Natal, muitos vão fazer isso. Vão gastar dinheiro que não tem para satisfazer os corações. Depois do Réveillon, meu amigo, meu irmão, a depressão vai vir no coração de muitos aí. Na hora que chegar a fatura do cartão de crédito. A paz vai embora rapidinho, a alegria vai embora rapidinho.
Mas nossa alegria não está nessas circunstâncias, não está nesses momentos. A nossa alegria está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? A alegria do crente, a felicidade do crente, a paz do crente está em alegrar o nosso Senhor e Salvador. Mas, amados irmãos, muitas vezes o obedecer a Deus não é uma decisão fácil. O decidir obedecer a Deus não é uma decisão fácil em muitas áreas. Muitas vezes nós encontramos certos obstáculos, opositores, circunstâncias que tentarão nos impedir de obedecer a Deus. E isso nos leva ao segundo ponto da mensagem. O segundo fato que eu quero destacar nesse texto é o fato de Jacó, é o fato que Jacó encontrou resistência para chegar a Canaã. Versículos 6 e 7 do nosso texto, a Bíblia diz assim: e os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, e os dois em 2 bandos. Nós podemos ver aqui, irmãos, que Jacó ele decidiu obedecer a Deus, saindo da Mesopotâmia e voltando para Canaã. Mas Jacó, ele sabia, ele tinha consciência que quando ele saiu de Canaã, ele havia saído fugido do seu irmão. O seu irmão estava nervosíssimo com ele, estava procurando se vingar, estava arquitetando uma forma de matar Jacó após a morte de seu pai. E mesmo sabendo disso, Jacó, ele saiu, ele voltou. Mas sabendo disso, e talvez de alguma maneira tentando consertar as coisas, Jacó enviou mensageiros lá na onde o seu irmão habitava para dizer: olha, o seu irmão, na realidade ele ainda pede para usar as expressões, olha, ó Senhor do meu Senhor, o seu servo Jacó estava lá na Mesopotâmia, na casa de Labão, e agora ele está voltando, e ele quer achar graça aos seus olhos. Mais ou menos assim. Só que quando os mensageiros voltam lá da terra de Edom, os mensageiros falam assim: olha, o seu irmão, ele está vindo para te encontrar. Talvez, falando essa primeira parte, ele deve ter ficado alegre, né? Nossa, né? Que legal, está vindo me encontrar, que benção. Mas ele está vindo com 400 homens. O quê? 400 homens? Mas ele está vindo de que jeito? Está vindo armado? Está vindo para me receber? Como é que é esse negócio? Não, nós não sabemos. Nós sabemos que ele está vindo. E está vindo com 400 homens. Irmãos, Jacó caiu numa armadilha. Na armadilha da dedução. Irmãos, quantos crentes caem nessa armadilha? Dedução. Como essa coisinha, deduzindo. Irmãos, pode fazer os crentes caírem no desânimo, caírem no pecado, deduzindo as coisas, não entendendo ao certo, ao invés de procurar conhecer as circunstâncias, conhecer o que realmente está acontecendo, os crentes vão: mas o irmão, será que o irmão está chateado comigo? Ele nem olhou para mim. Será que o irmão está bravo comigo? Ô irmão, você está bravo comigo? Eu bravo? Não. Se pelo menos perguntasse, né, irmão Maurício? Né, irmã Claudineia? Né, irmã Uyara? Irmão Sidney, irmão Márcio? Se pelo menos perguntasse. Mas às vezes, muitas vezes, né, o crente não pergunta. Fica lá sofrendo, com medo, apavorado, angustiado. E às vezes o problema não está nem acontecendo. Está só aqui, ó, na cabeça do crente. Jacó,
quase caiu nisso. Ele começou a cair na armadilha. Começou a cair. O texto lá no versículo 7 começa dizendo assim: então Jacó temeu muito e angustiou-se. Irmão do céu. Angustiar-se por uma coisa que você nem sabe se é verdade, você nem sabe se está acontecendo de verdade. Jacó ficou desesperado com a situação. Ele não sabia o que ele fazia. De primeiro momento, o que ele fez? Ele foi lá, separou a caravana que ele estava em duas partes. Falou assim: se o meu irmão vir para atacar e atacar a primeira caravana, a segunda foge. Dá tempo da segunda fugir. Só que eu acho que deu aquele estralo de consciência no coração. Talvez o Espírito Santo foi lá e iluminou o seu coração. E Jacó falou assim: não, peraí. Momento de razão dele. Peraí. Deus falou para mim que é para mim voltar. Se ele me mandou voltar, essa aqui é as entrelinhas, viu, irmãos? É olhar o texto entre as linhas ali, né? Se Deus mandou eu voltar, então ele vai estar cuidando. Mas ele sabia que o coração dele estava apavoradíssimo. Então o que Jacó fez? Jacó foi buscar socorro no lugar certo. E esse é o terceiro ponto, irmãos. Jacó foi buscar socorro no lugar certo. Veja comigo o versículo 9 a 12. Versículos 9 a 12. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor me disseste: torna-te a tua terra, a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste a teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei com 2 bandos. Livra-me, peço-te da mão do meu senhor, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira, e a mãe com seus filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, e pela multidão que se pode contar. Irmão, Jacó ficou apavorado com a situação, Jacó ficou desesperado, mas Jacó buscou socorro, buscou consolo, buscou segurança no Senhor, que o mandou, que deu a ordem para ele voltar. Quando as coisas apertam, irmãos, quando as dúvidas vêm, não corra para o cartão de crédito, não corra para as coisas deste mundo, mas corra para Cristo Senhor, amém ou não, irmãos? Salmo 121, 1 e 2, é um refrigério para o nosso coração. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, eu quero destacar algumas coisas aqui rapidinho desta oração de Jacó. No versículo 9, Jacó ele está desabafando com Deus, dizendo assim: Senhor, o Senhor me mandou sair de lá e o Senhor me mandou ir para Canaã. O que eu estou fazendo aqui, nesse caminho aqui, eu estou simplesmente obedecendo o que o Senhor me mandou eu fazer. Eu estou obedecendo. No versículo 10, Jacó reconhece os seus pecados, a sua miséria diante de Deus, dizendo que ele era menor do que todas as beneficências que Deus havia feito, e que ele não merecia. Tem uma outra versão que diz que ele não era digno das beneficências e da lealdade de Deus, da fidelidade de Deus para com sua vida. Ele não merecia. No versículo 11, Jacó ele pede socorro ao Senhor diante dos seus temores. Ele apresenta o seu temor diante de Deus. Senhor, eu estou com medo que Esaú venha e fira, machuque, mate minha família. Eu estou tremendo, estou desesperado, mas eu sei que o único que pode me ajudar é o Senhor.
E no versículo 12, ele mostra aonde estava a confiança dele. Ele estava confiando na palavra de Deus, nas promessas de Deus para a sua vida. Porque se Deus prometeu que iria fazer dele uma grande nação, ele podia ficar certo de que Deus iria fazer, que Deus iria cumprir as suas promessas, porque o nosso Deus não muda. Amém, irmãos? Nosso Deus, ele não muda. Irmãos, quando nós decidimos obedecer a Deus, irmãos, certamente, em muitos casos não será fácil. Se levantarão obstáculos, se levantarão dificuldades, opositores, tentando atrapalhar que nós cheguemos até onde Deus quer que nós chegamos. Virá desafios, enfrentaremos lutas, mas, amados, a nossa força vem do Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? É Ele quem nos capacita, é Ele que vem, irmãos, e nos abençoa de tal forma para nós, no poder dEle, não no nosso, irmãos. Nós não temos capacidade, nós não temos forças em nós mesmos, mas a nossa força vem dEle, e é no poder dEle que temos forças para enfrentar as nossas lutas. Quando as coisas apertarem, quando as dificuldades vierem, quando as oposições vierem, vai até Cristo. Nós cantamos o hino nesta noite, quero estar ao pé da cruz. Irmãos, é justamente lá, aos pés da cruz, que nós buscamos forças no Senhor. Amém ou não, irmãos? Para concluir, eu quero me dirigir primeiramente àqueles que talvez ainda não tenham se decidido por Cristo, ainda não tenham recebido Jesus como seu Salvador. Olha, a felicidade e a verdadeira paz não vai vir deste mundo, a verdadeira paz, a verdadeira alegria não vai vir da religião, da religiosidade, mas a verdadeira paz, a verdadeira alegria que tanto procuramos virá de Jesus Cristo. Amém, irmãos? De Jesus Cristo e de sua palavra. Todos nós precisamos experimentar a doce graça do Senhor Jesus. Muitas pessoas rejeitam Jesus sem ao menos dar a oportunidade de Jesus demonstrar a sua preciosa graça. Simplesmente rejeitam Jesus. Eu contei dias atrás a ilustração da irmã que pegou um motorista por aplicativo, né? E foi para ir, não sei se foi para o trabalho, se foi para a escola, não me lembro ao certo. Mas aí o motorista começou a desabafar, falando que estava passando por momentos difíceis, que estava entrando em depressão, que não conseguia ficar em casa, estava enfrentando dificuldades no trabalho. Aí a irmã em Cristo começou a falar de Jesus para ele. Olha, a alegria que você tanto procura, a paz que você tanto procura, está em Jesus. E ela começou a falar de Jesus, e de repente ele falou, moça, o negócio é o seguinte, se for para continuar nesse assunto aí, a conversa acaba por agora. Eu não quero ouvir disso. Irmãos, as pessoas estão rejeitando Jesus sem o conhecer, sem experimentar. E todos nós precisamos experimentar Jesus. Como é que a gente sabe que o mel é doce? Porque um dia a gente experimentou o mel. Aí a gente sabe que é doce. Como que eu sei que Jesus é maravilhoso, que a graça dele é maravilhosa, que ele verdadeiramente traz a paz e a alegria que tanto precisamos e procuramos? Porque um dia eu experimentei Jesus. Você sabe que Jesus é maravilhoso porque um dia você o experimentou, o recebendo como um único e suficiente Salvador. E essa oração de Jacó aqui, nós podemos ver o plano redentor. Jacó mostra que ele estava colocando a sua confiança na palavra de Deus. E um incrédulo, um ímpio, para ser salvo, precisa colocar a sua confiança na palavra de Deus. Precisa confiar no Senhor. Precisa reconhecer suas misérias, reconhecer suas limitações, reconhecer que é um pecador. E suplicar o socorro do Senhor. Senhor, salva minha alma. Purifica o meu coração. Eu sei que do jeito que eu sou, eu não posso ir para o céu porque eu sou pecador. Senhor, me salva. E confia na palavra dEle. Confia no poder de Deus.
É isso que nós vemos aqui. Você sabia que para ser salvo, o ímpio tem que obedecer à palavra de Deus? O perdido tem que obedecer? Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos do refrigério pela presença do Senhor. Tem que haver o verdadeiro arrependimento nos nossos corações. A salvação não é pelas obras, a salvação não é pelas obras de justiça, pelo aquilo de bom, pela minha obediência à lei de Deus. Não, nós não somos salvos por isso. Nós somos salvos quando nós nos arrependemos do pecado e nós chegamos até Cristo humilhados pelo nosso pecado e chegamos diante do Senhor, suplicamos dele: Senhor, só do Senhor vem o meu socorro, só do Senhor pode vir salvação. E clamamos por ele por salvação. E a Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós o recebemos como nosso único e suficiente Salvador, nós somos salvos. Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Tito 3, 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Talvez você já tenha recebido Jesus como seu Salvador. Irmãos, nós precisamos procurar obedecê-lo em todas as áreas. Precisamos, irmãos, andar nos caminhos do Senhor, mesmo diante as adversidades que virão surgir. A Bíblia diz lá em Salmo 128:1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Provérbios 3:17, os seus caminhos são caminhos de delícia e todas as suas veredas de paz. Fora da vontade de Deus, nós só vamos encontrar lutas e adversidades. Dentro da vontade de Deus, nós também enfrentaremos adversidades. A diferença é que nós estamos no caminho que Deus quer que nós estejamos. E quando nós estamos no caminho que Deus quer que nós estejamos, não importa as adversidades, nós chegaremos lá. Amém, irmãos? Chegaremos aonde Deus quer que nós chegamos. Fique firme no Senhor e na sua vontade. Suplique ao Senhor por força, por livramento. Lance sobre o Senhor Jesus todos os seus temores, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5:7. Lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Tem cuidado de vós. Suplique ao Senhor por força. Confie no Senhor e na sua palavra. E para finalizar, irmãos, a mensagem nesta noite, quero citar Efésios 6:10. Preste atenção no que Efésios 6:10 diz. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe por que Paulo enfrentou todas as adversidades que ele enfrentou com gratidão no seu coração? Com alegria? Porque a força de Paulo vinha do Senhor. Sabe como nós vamos enfrentar os obstáculos que podem surgir na nossa vida? Buscando forças no Senhor. Jacó, ele só conseguiu enfrentar a adversidade, enfrentou o seu medo, porque ele buscou forças no Senhor. Porque não é fácil enfrentar os nossos medos, os nossos temores. Não é fácil. Mas quando nós buscamos forças no Senhor, nós encontramos forças para enfrentar. Naquela mesma noite, irmãos, eles passaram o vale de Jaboque. Jacó ficou sozinho. E Jacó, ali naquela noite, ele lutou com Deus. Ele lutou com Deus e não largou o Senhor até que o Senhor o abençoasse. Ele só largou o Senhor porque o Senhor, creio eu de todo o meu coração, que é Jesus antes de encarnar, tocou ali na juntura da sua coxa e ali ele não teve mais força para segurar. E ali naquela noite, o anjo do Senhor
o próprio Deus virou para ele e disse, olha, como você se chama? Ele falou, Jacó. Então hoje, a partir de hoje, você não vai se chamar mais Jacó, você vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus e saiu vitorioso. Se nós queremos, irmãos, continuar firmes na presença de Deus, agradando o nosso Senhor e Salvador, o Senhor que tanto nos amou, precisamos lutar com Deus em oração, buscando forças, buscando graça, porque nós só podemos viver aqui, agradando Deus, lutando contra o nosso pecado, contra as nossas paixões, lutando contra os prazeres deste mundo, os prazeres da carne, irmãos, no poder do Senhor. Que Deus nos ajude a buscar forças no Senhor. Amém? Esta é a grande lição que nós aprendemos nessa noite. Que Deus abençoe a cada um de nós. Pai, eu chego diante do Senhor, ó Pai, agradecido pela mensagem. Senhor, sei que o vaso é de barro, cheio de defeitos, mas o poder está na sua palavra e no Espírito Santo, que é o agente da obra do Senhor. Eu agradeço ao Senhor e peço que o Senhor esteja trabalhando nos nossos corações através dessa palavra. Que nós possamos sair daqui, Senhor, meditando nessa palavra e buscando forças no Senhor, para que possamos vencer as batalhas que surgem na nossa vida, as adversidades, os ventos contrários, os obstáculos que podem surgir para nos atrapalhar de servir ao Senhor. Mas que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos fortaleça e que somente em Ti possamos buscar a força que tanto precisamos, o consolo, o conforto, ó Pai, que nós tanto desejamos, que nós possamos estar encontrando no Senhor. Esteja abençoando o seu povo, esteja abençoando a sua igreja e ajude-me, Senhor, como servo do Senhor também, a aplicar essas verdades na minha vida. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.